Olá, pessoal! Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à maior rede de educadores da América Latina. Isso mesmo, a sua rede pedagógica. Estamos aqui numa noite de conto de fadas. Isso mesmo, mini curso Contos de Fada e Aprendizagem com o escritor Pedro Bandeira. Isso mesmo, Pedro Bandeira, aqui nesta noite pedagógica com você. E quero aproveitar para dar aqui recadinhos. Olha só, hoje nós temos sorteio de 3 livros autografados por Pedro Bandeira. Gente, olha só que bacana, hein? Eu acho que eu vou querer ganhar este livro, viu, gente? Olha, sensacional. Aqui está, autógrafo do Pedro Bandeira. Sorteio para você logo após esta live acadêmica aqui na rede pedagógica, tá? Para se inscrever é só você ir em www.redepedagogica.com.br/sorteios. E começa na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, às 19 horas, a 10ª semana Rede Pedagógica com o tema sustentabilidade. Gente, nós vamos ter aqui o Luciano Monteiro, que é diretor global de sustentabilidade e comunicação da Holding Educacional Santillana. Isso mesmo, olha só, para quem não conhece, por exemplo, a editora Moderna faz parte dessa holding. Gente, e o Luciano Monteiro fez uma apresentação muito interessante na última Bienal do Livro e vai estar aqui abrilhantando a 10ª semana Rede Pedagógica. E vamos ter, gente, olha só, no dia 2 de agosto, uma pessoa também muito especial, Márcio Fernandes, um dos CEOs, presidentes de empresas mais jovens. Márcio Fernandes, gente, vai ser sensacional. Ele é do ramo de energia, tem um livro muito famoso sobre filosofia de gestão, sabe muito sobre sustentabilidade e vai estar aqui com a gente no dia 2 de agosto, às 16 horas. Vai ser bacana demais esta 10ª semana Rede Pedagógica. Já vou aqui introduzir o Pedro Bandeira, gente. Já vamos introduzir aqui o Pedro Bandeira. Gente, eu confesso que Branca de Neve, que é o tema deste minicurso de hoje, é meu conto de fadas preferido. Olá, Pedro Bandeira, tudo bem? Olá, querido, tudo bom? Você está de príncipe ou de rei? Eu acho que está mais para rei do que para príncipe. Eu estou Você tá majestoso aqui, né? Está majestoso hoje, hein? Onde é que você arrumou uma coroa perfeita, hein? Pediu emprestado para a Rainha Elizabeth. Ela tem várias lá, né? Pois é. Linha de plástico, viu? Não é de ouro, de metais preciosos. Eu posso trocar com ela, né, Pedro? Falar, olha, Então, por que não, hein? Por que não? A imortal. Elizabeth, a imortal. Pedro, Mas vamos lá, querido. antes de retomar, o nosso minicurso sobre Branca de Neve, eu gostaria que você desse algumas palavras sobre este livro, Peter Pan, que é de sua autoria, que vai ser sorteado aqui hoje na rede pedagógica. Bom, eu fiz uma adaptação do Peter Pan, que é uma das histórias que não é um conto de fada, mas é um conto bem baseado nos contos de fada, que foi escrito como uma peça de teatro por um inglês no começo do século XX. E é gozado que ele não publicou a peça. Então, pegaram depois muitos dados da peça dele para transformar aquela peça de teatro em livro. E eu fiz uma adaptação dessa botei um pouco de ordem nessa brincadeira, porque é uma história muito mágica, né? Muito mágica para as crianças. Muito mágica mesmo, um menino que quer viver a vida inteira brincando. E brincando de brincadeiras
e não aceita ficar grande. É uma discussão boa para a gente fazer, inclusive, com nossas crianças, né? Você não quer ficar grande? Nem todo mundo quer ficar grande, né? Toda criança diz, não, eu brinco tudo, mas eu vou ser professor quando for grande, eu vou ser dentista quando eu for grande, né? Eles sempre têm um sonho, né? Você é artista da novela, todos querem isso. Ninguém criança diz, eu quero continuar criança. Eu não conheci nenhuma assim. Mas essa é a originalidade, é essa. O Peter Pan é uma criança que não aceita deixar de ser criança, deixar de brincar como uma criança. Então é uma loucura, a história dele é um sonho bonito, como se fosse Alice no País das Maravilhas, muito gostoso, muito difícil de adaptar, mas está bem gostosa a adaptação. Eu mandei para a rede pedagógica para você sortear, são 3 volumes, né, do mesmo livro, não é? Uhum. Na próxima que eu vou fazer, já na semana pedagógica, tem muito mais livro para sortear, bem mais, porque tem muita Muito. coisa sobre sustentabilidade, né, para a gente discutir. Então, Vai tem ser mais do que isso. isso. O Pedro vai estar aqui, pessoal, no dia 3 de agosto, às 19 horas. Vai ter muito sorteio de livros aqui, muito bacanas. Pedro, puxando o gancho, eu quero mandar aqui um abraço, enquanto isso, para a Daniela Secato, está sempre aqui na rede pedagógica. Também para Eliene Roberta de Paula. Grande abraço para você, querida. Pedro, para fazer um gancho aqui, é impressão minha, ou os 7 anões já são pequenos mesmo, né? Já são pequenininhos, e a Branca de Neve é uma moça grande, mas que também se parece que remete à pureza da infância. Sim, então, na minha leitura, lendo, por exemplo, a adaptação dos Irmãos Grimm como o definitivo, eu vou entender como definitivo, embora o final até eu tenha mexido um bocadinho. Mas as invariantes da história, para mim, são suficientes para mostrar a força dessa história. E acho que o intervalo da menina na história, ela é expulsa ainda muito jovem, muito pequena. Ela não é ainda uma mocinha. Tá? A rainha manda matá-la porque ela é uma menina muito bonita. E ela já está começando a apresentar os dados da passagem do tempo, a rainha. Né? Então, por inveja, ela manda o caçador matar a Branca de Neve. Aí também tem um pouco a ideia do pai também, eu acho, do pai submisso, que na última hora tem pena da criança e fala, não, vai embora, eu não vou te matar. E leva o coração e o fígado de um javali que ele mata para a rainha pensar que matou a Branca de Neve. E na versão dos Irmãos Grimm é terrível, porque a rainha cozinha e come aquelas entranhas do javali, pensando que estava comendo as entranhas da criança, da Branca de Neve. Essas histórias eram pesadas mesmo, né? Então ela vai, quando ela chega com os anões, é a passagem dela até se tornar uma mulher sexualmente pronta para encontrar o príncipe. Tá? Então, é um período de amadurecimento da Branca de Neve. E os anões são como uma cerca de pureza, porque eles não são nem homens, nem mulheres, nem anões. Eles são um tipo de duendes, eles são como duendes que moram numa casa sozinhos, isolados. Né? Eles são como duendes, a pureza da floresta. E ela chega até a idade adulta, sofrendo, quando ela chega na idade adulta, ela sofre todas as tentações da bruxa para matá-la até comer a maçã, aquela história toda. Né? Então, eles são uma simbologia muito interessante, mas é muito profunda essa simbologia. E eu só não é que eu critiquei o Disney, mas eu achei que ele precisava mesmo fazer o que fez, dar identidade aos anões para poder esticar um pouco a história e fazer uma parte cômica da história. Senão a história seria só tristeza. Você entendeu? Então eu acho que ele fez. Mas ele não chegou a alterar a história. O fato dos anões terem nome, fica lá, engraçado, mas não precisa que nenhum deles faça tim para acontecer uma coisa na história. Ninguém precisa
adormecer na hora que precisava dele por causa do soneca. Não, são criações dele para um intervalo que a gente chama o intervalo cômico, que havia muito em teatro, né? O centro cômico, que entrava em cena para aliviar um drama quando você precisava que o espectador respirasse para enfrentar o final, que ia ser muito dramático. Tá? Isso é um truque. Uma narrativa tem que ser feita em vales e picos, vales e picos. Se você mantiver o elástico esticado o tempo todo, em grande tensão, 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 isso sufoca o leitor. Você precisa deixar um tempo. Por isso que eu criei o chumbinho nos caras. Vocês, professores que trabalham com a droga da obediência, o chumbinho ele entra como um centro cômico, mais levinho, para aliviar as tensões das histórias, né? Para não ficar sempre são histórias de suspense, né? De aventura, de meio policiaisinhas, meio de mistério. Então, aquele tensão de resolver o problema, você tem que aliviar. Todo autor que conhece, que sabe escrever, faz isso. Ele tem um momento que ele dá um tempo inclusive em cinema, você nota isso. O bom diretor é aquele que dá um tempo num drama. Ele dá um tempo, faz entrar sei lá, um personagem que tropeça, alguma coisa ele faz. E o Disney fez muito bem, eu aceito, só que ele tirou a imagem de pureza anódina de pureza dos anões. Mas não é uma das principais metáforas da história. Eu acho que as principais metáforas foram as que eu levantei e as que eu vou levantar agora. As metáforas. Gente, olha, só dizendo aqui que para se inscrever... Vamos lá, Pedro. Para se inscrever nesse evento, para garantir seu certificado, você deve acessar o link www.redepedagogica.com.br/cursos. Vai ser legal demais, tá? Certificado com Pedro Bandeira. Vamos lá, então, às metáforas, Pedro. Pois é. A história da Branca de Neve é a mais importante metáfora que existe para você discutir o sentimento do ciúme, o sentimento da inveja da beleza ou de qualquer tipo de inveja que o ser humano tem. Tá? É muito comum, principalmente na adolescência, você ter inveja da colega. O penteado dela é melhor que o teu, que o meu. O vestido dela é mais bonito que o meu. Sabe? Então, a gente tem que... A literatura e a educação devem mostrar que é uma estupidez o ciúme. Cada um tem a sua própria beleza. Você não precisa ser um garoto tão bonito quanto o Leonardo DiCaprio para as meninas gostarem de você. Você é um conjunto de beleza. Você tudo é a tua beleza. O que você fala, o que você pensa, o teu rosto, o teu corpo, o teu gestual, tua honestidade, a tua educação. Tudo isso é um conjunto. Sabe, a menina não precisa ser tão bonita quanto a Gisele Bündchen. Ninguém precisa. Ela, Gisele Bündchen. Você tem a tua própria beleza. Por isso que eu escrevi, vocês que conhecem, A Marca de uma Lágrima, que é a história de uma menina de 14 anos que não tem uma autoestima baixa, não é alto é alto. Ela não tem autoestima, tem baixa estima. Ela se acha feia, ela se acha gorda. E é muito comum você ver meninas elegantes. Eu preciso fazer um regime. Sabe? Não, você não precisa fazer um regime, meu amor. Se goste de você como você é. Tá bom, se você está se sentindo mal por obesidade, faça um regime. Mas isso é uma outra coisa. Você não precisa ser... Tem meninas que passam fome para ficarem magras, ou tem bulimia, tá? Aquelas coisas todas, aquelas doenças horrorosas, né? Por quê? Por causa da moda. A moda vem. Você não pode... Hoje tem determinada roupa que é moda. Você compra. Passa 2 anos, você sai com aquela roupa e diz que você é cafona, porque a moda é outra. Mas como? A moda que manda em você... Tá? Eu uso muito essas coisas, por exemplo, no Feiurinha, que vocês conhecem. A Feiurinha é uma menina que, ao nascer, é raptada por 3 bruxas muito horrorosas. E ela só conhece na vida, enquanto cresce, as 3 bruxas. Então, padrão de beleza, a maioria são as bruxas.
Então, ela tem vergonha de ter um nariz pequeno, de não ser desdentada, de não ter caspa, de não ter piolho, porque o padrão são aquelas 3 mulheres. Então, ela é chamada de feiurinha, de feia. Tá? Então, você não tem que ir. Nós temos que resistir a todas essas coisas. Você não pode ser aceita, minha querida leitora ou minha querida professora, porque você está com a roupa da moda. Por quê? Você é você, aceitem você como você é. Então, tem gente que faz a tatuagem da moda hoje, o piercing da moda hoje. Por quê? Faça aquilo que você quer fazer. Sabe? Eu tenho que aceitar você como você é, não como você acha que deveria se disfarçar para ser outra coisa. Então, ao ter inveja, e é o caso da rainha, a rainha tem inveja da menina. Tem inveja da beleza da menina. Ela tem qualquer inveja. Se houvesse uma vizinha do castelo que olhasse para o marido dela, ela ia ficar com ciúme também daquela mulher, ia querer matar aquela mulher. Então, ela é o símbolo de um sentimento mau que todo ser humano tem. É normal que tenha. E é preciso que você o combata. Porque só quando você o combate é que você pode criar a tua autoestima. Enquanto você tem ciúme, você tem inveja, você não está se aceitando. Eu tenho inveja. Então eu queria ser como o outro. Então eu não gosto de como eu sou. Sabe? Então, para você se gostar, você tem que parar com ciúme e com inveja. E Branca de Neve é exatamente essa metáfora. Eu acho brilhante essa metáfora. Veja, ela tem um espelho mágico que só diz a verdade. Aliás, todo espelho só diz a verdade. Eu só conheço um espelho extremamente mentiroso, sabe? É o espelho que eu tenho no banheiro lá de casa. Porque toda vez que acordo de manhã e vou fazer minha barba, tem um velho bigodudo olhando para mim. Um velho, acabado, aquele bigodudo. E eu ando desconfiado que ele anda dormindo com a minha mulher. É. Sabe? Poxa, que eu tenho orgulho, tenho 80 anos, sim. Aliás, eu costumo dizer que tenho só 40 anos, né? 40 anos e alguns meses. 40 anos e 480 meses. Eu tenho 80 anos e orgulho de ter 80 anos. Você precisa ter orgulho de quem você é. Você é um conjunto de tudo que você viveu, de todas as velhinhas de aniversário que você soprou. Claro que quando a pessoa chega a uma certa idade, tem muitas achaques e muitas doenças, isso é muito desagradável. Eu, por sorte, cheguei aos 80 sem nenhum achaque. Mas acho que viver é bom, gente. Viver é bom. Aceite-se como você é. Você é o produto de tudo que você viveu, de tudo que você sofreu, de tudo que você amou, de tudo que você vibrou. Orgulhe-se disso. E até de todos os erros que você cometeu. Você aprendeu com eles, você os superou. Tá? A rainha é o símbolo de tudo isso que é bom nós combatermos em nós mesmos. Para assumirmos. Sim, eu sou eu, e daí? Me aceite como eu sou. Se não aceite, o problema é teu. Tá? Sabe, a menina está lá, um garoto fala, eu não vou gostar de você porque você não está com a roupa da moda. Não existe isso. Nenhum rapaz jamais falou para uma moça, não, eu queria namorar você, mas não vou namorar porque você não está usando a roupa da moda. Sabe? Porque você não é a cara de Jelly Bean de Shein. Não existe isso. Se ele não quiser te namorar, é por alguma coisa que você fez que ele não gostou. Entendeu? Não tenha isso. Nós precisamos criar. É tão difícil criar autoestima no adolescente. O adolescente sofre muito com a propaganda da moda, sabe? A propaganda da juventude. Quantas adolescentes a gente vê que sofrem por isso? Psicólogo por isso. Caramba! Ela não aprendeu a gostar de si mesma. De si mesmo. Sabe? Puxa vida, o meu colega joga melhor bola no recreio do que eu. Então eu sofro. E daí? Ele joga bem bola, você não. Você faz bem outras coisas. Você não pode se humilhar porque você não é o outro. Entende? A gente se humilha porque a gente não é o outro. Eu me humilho porque eu não sou o Brad Pitt, que é mais bonito que eu. Poxa, o que tem a ver com isso? Ele é o Brad Pitt, eu sou o Pedro Bandeira. E sou velhinho, daí? Eu sou a vovô de todos os leitores do Brasil, viu?
todos são meus netinhos, e eu fico muito feliz com isso, viu? Eu gosto muito deles, eles gostam de mim, e pronto, eu sou velhinho daí. Sabe? Então, veja como é importante a história da Branca de Neve. Tá? É realmente incrível. Mas eu queria chamar para uma outra importante invariante da história de Branca de Neve, que é muito semelhante às invariantes de Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. Porque nos três nota-se a ingenuidade da personagem. A personagem é sempre enrolada porque ela é ingênua demais. João e Maria são enrolados pela dona da casa lá de biscoitos, de doces, porque são ingênuos. Eu também quero e tal, e caem na jaula da bruxa. A Chapeuzinho Vermelho, tão bobinha, vê aquele sedutor que fala, menininha, então, e fala, então, sabe? Ele é enrolado por ela, pela sua ingenuidade. E a Branca de Neve também, ela é tão ingênua que quando ela está na casa dos anões e a bruxa vem, primeiro oferece um laço de fita, depois oferece... Primeiro é um laço, depois a maçã é a terceira coisa. A segunda coisa... Bom, não sei, 3 coisas. E ela, nas 2 primeiras, ela desmaia. E na terceira, ao morder a maçã, ela fica aparentemente morta. Então, ela é punida por sua ingenuidade. Chapeuzinho é punida por sua ingenuidade. E depois a gente fez ela ser salva pelo caçador, mas no original ela não é salva, ela é comida mesmo. Ela é comida mesmo pelo lobo, o lobo ganha a história. Tá? E em Branca de Neve também, a ingenuidade dela, até por ter isolada. Veja, isso é muito importante para a gente discutir a diferença entre ingenuidade e ignorância. Vejam como essa história trata disso. Muitos pais, muitos professores acham que devem manter suas crianças na inocência. Elas são ingênuas, vamos deixar ela como está. Não vamos explicar as coisas para ela. Não, você não está defendendo a inocência e nem a ingenuidade. Você está defendendo a ignorância. E essa pessoa pode ser ferida por estar ignorante. Se você não explicar, se não houver a explicação da coisa mais linda do mundo, que é a reprodução humana, porque se não houvesse reprodução humana não havia mundo, tá? Não é mundo. E você não ensina. Muitas meninas se engravidam porque ninguém falou nada para elas. Ela não sabia nada, é por ingenuidade ela engravida. E muitos meninos engravidam uma colega porque também não sabe coisa nenhuma. Então, o pai ou a professora que acha que está estou protegendo a inocência do meu filho. Não, você está jogando-o na ignorância. Você está fazendo com que ele seja vítima, como é o caso de Branca de Neve. Branca de Neve está sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém que a oriente. Então, é normal que ela seja enganada. Ela não tem quem a oriente. Os anões são a sua proteção física dela. Tá? Mas eles vão trabalhar, ela fica sozinha. Eles dizem, olha, não deixe ninguém entrar, não fale com estranho. Ela acaba caindo na lábia da bruxa que vem lá para matá-la. Né? Então, isso é uma invariante importante nessas 3 histórias e em várias outras. Tá? E também, veja como ensina a Branca de Neve. Ensina, inclusive, isso. Oriente o teu filho, oriente teu aluno com a tua doçura, com a sua capacidade de, ao amá-lo, ensinar com carinho para ele tudo o que for necessário para que ele se defenda dos problemas da vida. Porque se eu mantiver a ignorância do meu filho, a ignorância da minha filha, a ignorância do meu aluno, eu o exponho a grandes problemas. Não é só problema de gravidez juvenil, e a DST, e a doença socialmente transmissível, e tudo isso. E quantas meninas a gente vê acontecer? Quantas, Edvaldo? Quantas? A gente vê esse drama, mas podia ter sido evitado se ela não fosse ignorantezinha. Mas protegeram nossa inocência, que bonitinha. E ela vai pagar por essa estupidez. Olha, e Branca de Neve mostra isso. Você não pode ser inocente. Você tem que saber dizer não, saber se proteger do inimigo, saber se proteger do vigarista, da vigarista, do que for. A bruxa é um símbolo, tá?
da vigarice. É um vigário, é um vigarista que está dizendo uma coisa e obtendo outra. E a burrice da menina, que é muito natural acontecer. Você vê a riqueza dessa história? Parece que é uma historinha bonitinha, mas cada traço dessa história é uma explosão de informação sociopsicológica, socioemocional. Tá? Vamos levar a sério os contos de fada. Eles são lições que vêm por séculos, talvez inventadas por mulheres ignorantes, analfabetas, na frente de um borralho no interior de um país qualquer aí, cuidando de 6 filhos, 6 crianças, e não sei o quê. Tá? E no frio, e não sei o quê. Ela inventa uma história para aquecer o coração das crianças, mas para informá-las, para fortalecê-las. Tá? E ela consegue que aquelas crianças adormeçam mais suavemente, mais confortavelmente, mas informadas, sentindo no coração aquilo que lhe foi alertado. Tá? Porque essas histórias alertam, gente. Desde os 5 anos você pode alertar uma criança. Porque, veja, na história, eu até falei na história do Chapeuzinho Vermelho, que ninguém quer, as meninas vão aprender a resistir ao sedutor. Não, esse é o lobo, eu não quero. O menino também. O menino que gostou dessa história, quando ele fica adulto, ele não quer ser o lobo. Então, ele respeita mais a mulher. Tá? Então, você vê a riqueza dessas histórias, é uma coisa fascinante. A gente que é escritor tenta fazer coisas que ajudem também, vocês me conhecem, sabem a tudo que eu faço, né? Mas eu tenho que me basear nessas lições mais antigas. Claro que me baseio em Ruth Rocha, Ana Maria Machado, em Monteiro Lobato, em Lewis Carroll, em Mark Twain, e tantos autores maravilhosos. Mas esses autores que ninguém sabe o nome deles. Quem inventou essa história? Os Grimm escreveram, mas quem inventou? Entende? Agora, tem um outro ponto importante, invariante nessa história, que é invariante em muitas histórias de fada. Prestem atenção que, em todas as histórias, o mal é representado por um símbolo, que pode ser uma bruxa, pode ser o gigante, pode ser o lobo, pode ser sei lá o quê, mas é necessário, e ele sempre simboliza um mau sentimento, uma coisa errada. E, depois de toda a trama, é necessário que ele morra. Ele tem que morrer. E não é uma pessoa que morre, não é um ser humano, é um símbolo de um sentimento ruim que mora. Quando você mata o lobo, você está matando o pedófilo, o estuprador, o sedutor, o vigarista que tenta levar crianças para o lado errado, o traficante de drogas que tenta vender uma droga para uma criança na escola. Esse é o lobo. E ele tem que morrer. Não é a pessoa que morre. É esse erro que morre. Então, eu me alivio. Eu já sei que esse erro existe. Tá? Então, eu me alivio, porque eu sei me defender quando esse erro aparecer. Quando aparecer o lobo na minha frente. O lobo vem de várias fórmulas. Tá? Também a bruxa da Branca de Neve. Tá? É preciso que ela morra. Só que, na história que os Grimms apoiaram, era uma história medieval, sei lá qual, e a punição da bruxa é muito cruel. Essa eu acho que pode mexer, que não é invariante. Eles botam um sapato de ferro nas brasas, deixam no incandescente, pegam com uma pinça e fazem a bruxa vestir aqueles calções, aqueles sapatos incandescentes e fazem ela dançar até morrer. Isso eu não preciso. Basta que ela tenha um troço e morra, sei lá, inventa uma forma, mas é importante que ela morra. Para eu estar matando a inveja, matando em mim, a inveja, o ciúme, a inveja da beleza, a inveja do diferente, e me aceitando. Eu matei em mim, eu sou eu. Agora estou limpo. Sou eu e me gosto. Consegui tirar de mim esses maus sentimentos. Tá? Você não está matando ninguém. Veja, é tudo simbólico, é tudo metafórico, até a morte nesse caso. Tá? Só que a brutalidade que foi registrada pelos Grimm é uma brutalidade medieval que não muda a história. É apenas é preciso que ela morra.
Ela não pode voltar para o castelo e ficar quietinha, porque é um perigo. Ela pode sair do castelo e fazer sacanagem de novo. Entende? Então, é preciso que ela morra. Mas não dessa maneira que eles puseram, eu não... essa eu mexo. Mas não é invariante, é variante possível. Tá? Você pode variar algumas coisas nas histórias, mas não aquelas que são bases, que são a história. Tá? Não podem ser 6 anões, tem que ser 7, porque é um número mágico. Não pode ser 5 anões, nem 8. Sabe? Então, isso é invariante, tem que ser 7. Tá? E tem que ser, ela tem que ter a pele branca como a neve, os lábios rubros como o sangue, os olhos negros como o ébano, os cabelos negros como o ébano. É preciso isso tudo, porque tudo é o sonho que tem a mãe inicial. É tudo uma beleza, é um show de beleza incrível, né? Veja, claro que, por exemplo, no fim de João e Maria, vocês lembram da última aula que eu dei? Parece que o Pedro ficou sem áudio, pessoal. A gente já vai resolver esse probleminha, tá? É rapidinho. O Pedro realmente ficou sem áudio. Vou pedir aqui a produção para fazer um contato com ele. Maravilhosa essa exposição do Pedro Bandeira sobre Branca de Neve. Nós estamos aqui numa jornada pedagógica, uma jornada acadêmica, contos de fada e aprendizagem. No último mês, nós vimos aqui com Pedro Bandeira, João e Maria. E hoje, Branca de Neve. Gente, o Pedro Bandeira, que vai estar aqui na 10ª Semana Rede Pedagógica, na próxima quarta-feira, olha só, 19 horas, falando sobre sustentabilidade. Você não pode perder, tá? Vai ser bacana demais. Para se inscrever na 10ª Semana Rede Pedagógica, é só você entrar em www.redepedagogica.com.br. Houve perguntas aí sobre como se inscrever para o certificado neste curso. É só você ir em www.redepedagogica.com.br/cursos. Deixa eu ver se o Pedro já está aqui novamente, para ver se ele resolveu o problema de áudio. Ele realmente ficou, de repente, mudo. O Instagram está passando por algumas atualizações. Deu um problema aqui, ficou baixa a bateria. Eu tive que ligar a bateria de novo. Mas o que eu estava dizendo, que, por exemplo, no fim de João e Maria, parece cruel demais a Maria empurrar a bruxa para dentro do forno e incinerar a bruxa. É brutal, isso é brutal. Mas não tiremos isso. Ela pretendia assar as crianças e comê-las. Então, deixa fazer isso. A criança não sente isso como uma violência. Sente isso como uma catarse. Ufa! Ai, agora João e Maria estão salvos. Tá? Então, é uma catarse. Entende? Você não está ensinando a assar pessoas do forno. Entende? Então, não mexam nos contos de fada. Não mexam. Se eles sobreviveram durante séculos, é que está tudo certo lá dentro. Tá? Deixa a Maria fazer isso, é uma catarse grande. Porque, veja, ela tinha que alimentar o irmão dentro de uma gaiola para o irmão ser devorado pela bruxa. E depois, quando fosse devorado, ela entraria na gaiola. Quer dizer, é de uma brutalidade tão grande, tá? Que quando você faz a própria Maria se defender e jogar lá no fogo, você dá ocorre a catarse de alívio, né, no teu leitor, no teu ouvinte. Ufa! Ai, que alívio, entendeu? Então, não é um crime, é um alívio. Eu acabei com exatamente um mau sentimento. E dentro de mim. Se vê como é engrandecedoras essas histórias. Eu acho isso realmente fabuloso. Gente, olha, a Branca de Neve me ensina, acho que me ensinou desde criança a aceitar a velhice, aliás, a querer a velhice, porque a alternativa à velhice é muito pior. Não ficar velho é ruim, é muito ruim, e essa alternativa eu não quero. E eu queria terminar com um verso de Olavo Bilac. Olavo Bilac dizia: não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as velhas árvores envelhecem.
Obrigado. Muito, Até a próxima, onde nós vamos discutir Rapunzel. Obrigado, ah, querido. Um beijo, é. professores e professoras. Antes de vocês partir, Pedro, vamos fazer aqui um print aqui, vamos, né, tornar imemoráveis aqui os momentos aqui. Né? Vou pedir aqui o memorável melhor, né? Vou pedir aqui o pessoal que quiser fazer um print aqui com o Pedro Bandeira, depois distribua isso nos seus stories, tá, pessoal? E seguir Pedro Bandeira. Nós recomendamos aqui o perfil do Pedro Bandeira, tem conteúdos maravilhosos, viu, gente? A rede pedagógica só trabalha, né, com o que há de melhor. E o Pedro é muito bom. Lembrando também, falou de envelhecimento, vamos sortear este livro aqui, 3 exemplares deste livro de uma criancinha que não queria envelhecer, o Peter Pan. E já mostrei aqui esses 3 exemplares que estão autografados pelo Pedro Bandeira. Então, vamos lá. Vamos fazer o print, então, pessoal. Muito bem, é isso aí. Até a próxima, então, Pedro. Até a próxima, Edivaldo. E vocês todos, hein? Conto com vocês na próxima. E na próxima semana, na Semana Pedagógica, vocês vão gostar. Um escritor falando sobre sustentabilidade. Por quê? Um escritor infantil fala desse assunto. O que está por trás disso? Como é que se trata de um assunto tão universal? Então, parece que pouco literário, não parece? Ah, não é. Vou mostrar para você e como é importante você, professor, você, mamãe, você, papai, ter isso em mente. Tá? É outra porta. Eu falei da porta dos sentimentos, dos maus sentimentos, que a gente precisa fechar para as crianças. Há outras portas de consciência que nós precisamos abrir para elas. E uma delas é a consciência da sustentabilidade, porque disso vai depender não só eles, mas o mundo inteiro. Até a próxima! Beijo, Pedro Bandeira! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, gente. Olha, esse então foi Pedro Bandeira nesse mini curso aqui, Contos de Fada e Aprendizagens. Sensacional. Nós tivemos no mês passado João e Maria, hoje Branca de Neve e no próximo mês Rapunzel. Rapunzel, né? Em alemão a pronúncia é assim bem legal, Rapunzel. Gente, olha só. Na próxima quarta-feira, Pedro Bandeira aqui, às 19 horas, falando sobre sustentabilidade e literatura. E logo após o Pedro Bandeira, vem o nosso querido Ilan Breman. Vai ser uma quarta-feira literária na 10ª Semana Rede Pedagógica. E na abertura, vamos ter aqui Luciano Monteiro, diretor global de sustentabilidade e comunicação da Holding Educacional Santillana. Como colocar a sustentabilidade nos processos de educação, nos processos de aprendizagem. Vai ser sensacional, gente. Vamos ter também Lino de Macedo falando sobre sustentabilidade e desenvolvimento infantil. Vamos ter também aqui, pessoal, Márcio Fernandes. Gente, o Márcio Fernandes vai encantar vocês. É uma pessoa muito diferenciada, uma pessoa brilhante, que chegou ao topo das carreiras das grandes empresas na área de energia, tem muita experiência, vai falar sobre sustentabilidade em um plano que eu tenho certeza que você ainda não conhece. Vai ser sensacional. Gente, vai ter também o professor José Pacheco aqui na 10ª Semana Rede Pedagógica. A programação está recheada, muito recheada, vocês vão adorar. As semanas Rede Pedagógica, a cada edição ficam melhores. Abraço aqui, ó, para Cláudia.gama, para Maria.vanderli, Gonçalves, _ Isabel, _ Luísa.mvt, desculpa, Eva, _psicop. Muito bem, pessoal. Nós vamos, então, nos encontrar aqui na Semana Rede Pedagógica no próximo dia 1º, às 19 horas. Tá certo? Fiquem de olho aí no nosso feed, nos nossos stories, que as informações vão aparecendo aí para vocês.
Hoje, daqui a pouquinho, depois dessa live, tem sorteio de 3 exemplares do livro do Pedro Bandeira, ó, Peter Pan. Sensacional, gente. Olha, vocês vão adorar ganhar este livro. Para participar do sorteio, é só você ir em www.redepedagogica.com.br/sorteios, tá certo? No site da Rede Pedagógica, lá tem tudo, inscrição para a Semana Rede Pedagógica, inscrição para participar deste minicurso com certificado. Gente, quem não assistiu ainda a contação de histórias do Pedro, Branca de Neve, precisa assistir. Tá sensacional. Está no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Não perca, gente, é bem legal o jeito que o Pedro apresenta, conta essa história. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, como o Pedro já até pontuou muito bem, que dentro deste conto de fadas, Branca de Neve, né, nós temos aí 3 questões muito importantes que interagem entre si. Primeira questão, identidade. Eu achei genial, né, que o Walt Disney tenha individualizado os anões, dado nome, dado identidade, atributos, né, a cada um daqueles anões que no conto, né, original aparecia ali meio diferenciados, né? Eram só 7 anões. Então, no cinema, em Walt Disney, eles aparecem, né, individualizados, né? Então, identidade é um desses pontos, né? A bruxa tem a sua identidade, né? A Branca de Neve tem a sua identidade. Cada um dos anões tem a sua identidade. O segundo ponto, pessoal, são as virtudes, né? Virtudes. O que são virtudes? São aquelas coisas que edificam a você mesma, a você mesmo, edificam aos outros e também edifica a natureza, tudo ao seu redor. Virtudes. E a terceira coisa é o oposto das virtudes, são os vícios. O que são os vícios? São aquelas coisas que fazem mal para você mesma, para você mesmo, que fazem mal também para o seu próximo, né, para as crianças, né, ao seu redor, fazem mal para as pessoas e também fazem mal para a natureza, fazem mal para as coisas à sua volta, até para os animais. Identidade, virtudes e vícios. A identidade se constrói a partir, né, das escolhas que fazemos. E em Branca de Neve, né, o que está dito de forma eloquente é que devemos buscar sempre as virtudes e rejeitar os vícios. As virtudes estão sediadas ali, em Branca de Neve, nos anões, e os vícios estão sediados na bruxa. Temos que nos expurgar desses males, porque, como disse ali o Pedro Bandeira, todos nós temos inclinações também para as coisas erradas, para os vícios, né? Mas a nossa identidade precisa ser construída de maneira que nós sejamos permeáveis às virtudes, né? E que rejeitemos os vícios. Pessoal, foi muito bacana estar aqui com vocês. Olha só, quero mandar um abraço aqui para todo mundo, mas vou citar aqui algumas pessoas que vão ser a nossa amostra, vão ser as representantes, as pessoas embaixadoras de todos os demais, tá certo? Vamos lá. Lídia, _, Azevedo. Muito legal. Conceição, _ também. Ela subiu já, depois eu pego o nome dela de novo. Quero mandar um abraço também para Juliana, _Juliana.Daniel Mani. Quero mandar também um abraço aqui. Está subindo aqui agora o nome de Leia Leonel. Grande abraço para você. Gente, então, temos encontro marcado no dia 1º de agosto, aqui às 19 horas, na sua rede pedagógica. A maior rede de educadores da América Latina. Tchau, pessoal!